Pode voltar para o Fluminense? John Kennedy deu uma cavada de vaga e disse que o sonho dele é sim retornar ao tricolor. Além disso, a gente vai falar, claro, do jogo de ontem contra o Sam. O Fluminense passou um pouco mais de sufoco do que precisava. Tem uma declaração importante do Renato Gaúcho analisando a partida. Tem o Pepe Guardiola rasgando elogios ao futebol sul-americano. E além disso, também jogador do Fluminense dizendo quem prefere enfrentar nas oitavas de final. Muita informação do Flusão para trazer para você, tricolor, diretamente aqui de Nova York ainda. Vou para Miami amanhã de manhã para acompanhar o jogo contra o Mamelodi Sundowns. Por enquanto ainda em Nova York City, trazendo as informações do Flusão para você. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar aí muito do Flusão. Torcedor tricolor, eu quero que você fale para mim, será que ele cavou vaga no Flusão? O John Kennedy deu uma entrevista ao GE e falou sobre diversas coisas, incluindo o desejo dele de retornar ao Fluminense. Vale lembrar, né, o John Kennedy está emprestado pelo Flusão ao Pachuca do México até o final desse ano de 2025. Existe uma opção de compra no seu contrato de cerca de 36 milhões de reais, então o clube mexicano pode comprar o jogador em definitivo, caso assim deseje. O John Kennedy teve um começo muito bom, né, meteórico lá no Pachuca, meteu bastante gol, chegou a dar assistências, ele que é o camisa 10 da equipe mexicana, mas vem perdendo espaço nos últimos meses. Agora na Copa do Mundo de Clubes, nos 2 jogos do Pachuca, dois jogos, o Pachuca já fez 2 jogos, ele não foi em titular em nenhum dos dois. Acabou de terminar a partida, né? Pachuca e Real Madrid venceu por 3-1, John Kennedy entra no segundo tempo, entra até bem, né? Dá uns sustos ali no Courtois e tudo mais, mas não tem sido titular lá na equipe mexicana. E ele falou, né, sobre a relação dele com o Fluminense e o desejo dele de voltar ao tricolor. Eu separei aqui aspas da declaração do ex-camisa 9 do Fluminense, do Urso, sobre um possível retorno ao Flusão. Tá aí, ó. Minha história no Fluminense não acabou, não saí da forma que eu queria, então acho sim que ainda tenho coisas para viver no Fluminense. Não sei quando, isso o futuro que vai dizer, mas sim quero voltar ao Fluminense um dia. Quero continuar a história que ainda não terminou, ser considerado um dos maiores ídolos do clube. Sei que tenho capacidade para isso, então quero voltar um dia e escrever mais um livro bonito, com um final ainda mais bonito. Tá aí a declaração do John Kennedy, confesso que deu até arrepiadinha, né? Falando um pouco sobre isso, porque, cara, é um jogador que, assim, para mim ele tinha que sim ter saído do Fluminense agora nesse começo de 25. O 2024 dele, tanto dentro quanto fora do campo, foi pavoroso com a camisa do Fluminense, mas eu fico um pouco mexido para falar dele, porque, pô, óbvio, né, é o cara que fez o gol do título mais importante da minha vida, né, então, obviamente eu vou ter um carinho por ele, e, assim, a grande questão do John Kennedy para mim é porque dentro de campo ele tem capacidade técnica para ser gigantesco, não só no Fluminense, mas na Europa, na seleção brasileira, inclusive. Mas os problemas extracampo afetam muito o futebol dele, né, cara? E isso, pô, me entristece, porque é um potencial, assim, não vou dizer desperdiçado, porque acho que também seria exagero. A gente tá falando de um cara que, pô, é muito jovem, meteu o gol de título da Libertadores, está jogando no futebol mexicano, tem um contrato, né, muito bom, que muita gente sonha em ter. Então, assim, não acho que é um potencial desperdiçado, porque ele consegue, em alguma medida, ter êxito na carreira dele, ter sucessos. E a carreira dele tá muito no começo, também não dá pra taxar como se, fim de carreira. Não, longe disso, né? O John Kennedy é muito jovem, ele é de 2001, né? Fez ou vai fazer, se não me engano, ele é do segundo semestre, 24 anos esse ano. Então, assim, muito jovem ainda. Mas eu enxergo que ele tem um potencial para ser muito mais do que ele está sendo até o momento na carreira dele. E aí isso, como torcedor do Fluminense, me entristece, porque poderia estar dando grandes frutos aqui. A gente hoje vive, claramente, né, um problema com a questão do centroavante. O Germancano, infelizmente, não tem conseguido render. Ontem, mais uma vez, fez uma partida bem ruim contra o San Hyundai, não gostei nem um pouco. Beleza, deu uma assistência pro Freitas. Gente, entre nós aqui, né? O Cano claramente tentou chutar aquela bola e pegou muito mal. Mas, enfim, não tô aqui também para reclamar do Germancano, mas o ponto é, a gente tem um problema ali na camisa 9, o Everaldo também tá com um problema bizarro de confiança, né? Eu nem achei que o Everaldo entrou mal no jogo ontem, de novo, entrou bem, mas tá com problema de confiança para chutar pro gol, e assim, é uma posição que tá sendo uma questão no Fluminense. E a gente tinha um moleque, tem ainda, né? Ele tem contrato com o Flu, que é o John Kennedy, que poderia ser esse cara para assumir, se o Fred se aposentou e o Germancano assumiu ali o trono, a camisa 9, né? Não literalmente, porque o Cano é o 14.
mas assumiu ali a camisa 9, a posição de centroavante do Fluminense. Fez um monte de gol, se tornou um grande ídolo da história do clube. O John Kennedy tinha tudo para ser o sucessor nessa bela história de centroavante do Fluminense, mas ele não está conseguindo até o momento ser, justamente por conta desses problemas extracampo. A Central Fluminense já trouxe essa informação alguns meses atrás de que o John Kennedy vem recebendo algumas sondagens de clubes do exterior, então é possível que uma proposta chegue para ele ainda nessa janela de julho que vai abrir nesse mês que vem. Vamos ver o futuro do John Kennedy, tanto no Pachuca quanto no Fluminense, mas é aquela coisa, cara, o John Kennedy com a cabeça no lugar seria um baita reforço interno para o Fluminense, seria um grande centroavante, mas a gente tá falando muito no se, né? Tá sempre nessa condicional do se, e aí fica muito complicado fazer qualquer análise. Mas quero saber, claro, a opinião de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. John Kennedy seria bem-vindo de volta no Flusão? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E a vitória do Fluminense contra o Ulsan não foi somente boa dentro das 4 linhas, uma vez que o Fluminense agora é o líder do grupo F, ali na questão do saldo de gols estamos à frente do Borussia Dortmund, visto que o nosso adversário fez 4-3 no Mamelodi Sundowns, então tem apenas um de saldo, o Fluminense tem 2, conseguiu com aquele gol do Keno no final abrir 2 de saldo nesse grupo F. Mas também fora de campo o Fluminense fatura um dinheirinho importante para o clube. A gente já vem comentando aqui, né, que a FIFA está distribuindo as premiações do campeonato e a cada vitória nessa fase de grupos o clube ganha 2 milhões de dólares. Então o Fluminense na vitória contra o San Hyundai faturou esse valor que dá cerca ali de 11 milhões de reais. Ao todo nessa competição o Fluminense já faturou mais de 100 milhões, vale lembrar, né? O Fluminense só por participar ganhou 15 milhões de dólares, mais de 80 milhões de reais, e tem o valor do empate contra o Borussia, que é mais 1 milhão de dólares, né, que o Fluminense fatura com esse empate, e aí com a vitória, mais 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, então para os cofres tricolores também está sendo muito interessante esse torneio. Quanto à partida em si, o Renato Gaúcho fez uma análise do que ele entendeu do jogo do Flu. A gente começa, antes do Renato falar, né, eu vou falar um pouquinho de como eu enxerguei essa partida, mas o Fluminense começa muito bem, acachapante, domina o Ulsan. Eu lembro tava lá no estádio, em determinado momento aparecer a estatística no telão, eram 7 tentativas ao gol do Fluminense no jogo e 0 do Ulsan Hyundai. A gente abre o placar com aquele gol absurdo do John Arias, né? Enfim, o John Arias dispensa comentários, né? Craque de bola, assim, na melhor essência da palavra. Mas o time dá uma apagada, toma um contra-ataque, toma o gol e depois toma a virada contra o Ulsan e no segundo tempo consegue reagir. Nem acho, vou deixar o Renato falar aqui, né? Depois eu falo um pouco sobre isso, mas acho até que as decisões do Renato Gaúcho no jogo foram equivocadas, tanto na escalação quanto nas substituições, mas no final das contas, felizmente, o Nonato empata, o Freitas vira e o Keno amplia e a gente sai com esse 4-2 no placar. Mas se liga aí em como que o Renato Gaúcho, o nosso treinador, viu esse jogo do Flusão. Nós estamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante. E aí no momento que nós tomamos o gol, teve a parada técnica, o nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. Então que eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei deles outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é para eles ficarem focados os 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos sair daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas modificações, a equipe voltou a crescer, voltou a ficar focada no trabalho. E aí conseguimos a virada e conseguimos o resultado que a gente veio buscar. Tá, então a análise do Renato Gaúcho, né, ele fala dessa questão do foco do time do Fluminense, eu senti um pouco isso, mas tem algo específico que ele falou que eu queria destacar, né? Ele fala que o Fluminense toma o gol e aí depois acontece a parada para hidratação. Eu confesso para você que eu não lembro exatamente se foi essa ordem cronológica, a gente toma o gol antes da parada, mas eu achei estranho ele falar de quando vem a parada, depois do gol,
o Fluminense relaxa, né? Porque aí, pô, uma coisa é você relaxar quando você tá ganhando o jogo. Assim, não tô dizendo que é certo, claro que não é. Mas é algo mais natural, digamos assim. Agora, relaxar depois de tomar um empate não faz muito sentido, me ligou um pouquinho o alerta. Ele fala que consertou as coisas ali no segundo tempo, e nesse pedaço aqui eu vou ter que discordar dele, tá? O Renato montou um time pro jogo de ontem, assim, um time estudado, vamos botar assim, né? Ele claramente está estudando os adversários e montando o time de acordo. Contra o Borussia, aquela trinca de volante, e o Canóbio na frente, né? Que é um cara que a gente sabe que se destaca muito pela... como é que é? Ser voluntarioso, né? Para marcar e tudo mais. E aí contra o Ulsan, naturalmente, seria um jogo que a gente dominaria, a gente dominou, né? Na posse de bola e tudo mais. Botou um time ali com Paulo Henrique Ganso no meio campo, Hércules e Martinelli de volante, Serna como uma opção na frente, e bota também o Fuentes na esquerda, que é um lateral mais ofensivo do que o René, e o Samuel acaba ficando no banco também para o Guga jogar essa partida. Faz um time com muitas mudanças. Assim, eu já comecei discordando desse time, porque falo isso, tá, gente, com o maior respeito do mundo. Não é, pô, perseguição, implicância nem nada. Eu sei que tem a galera que gosta, é um grande ídolo da história do Fluminense, mas o Paulo Henrique Ganso em 2025 não tem condições, não tá conseguindo ter condições de jogar. Eu sei que ele teve uma pré-temporada tardia, né? Porque enquanto os jogadores estavam se preparando, ele teve a miocardite e tudo mais. Tá com a dificuldade de ter ritmo de jogo, e assim, pra mim é muito nítido nas partidas que ele tá em campo que ele não tá conseguindo estar na mesma rotação que o time do Fluminense. Ontem, a partida do Paulo Henrique Ganso foi muito ruim, ele erra no primeiro gol, inclusive, né? Ele que erra o passe ali, uma coisa assim. Eu já achei equivocado ali. A gente pode discutir também a questão do centroavante, ele barrou o Everaldo, botou o Germancano como titular. Outra situação delicada, porque o Germancano é um grande ídolo da história do Fluminense, mas por mais que eu não goste do futebol do Everaldo, eu fui totalmente contra a contratação dele. Eu acho que hoje o Everaldo é mais útil ao time do que o Germancano. Mesmo sem finalizar, e aí já vamos falar um pouquinho do segundo tempo, né? O Everaldo ontem conseguiu criar diversas oportunidades, conseguiu agregar muito ao time do Fluminense nessa marcação, pressão, mas criando oportunidades também. Aliás, o Everaldo, com a função ali de armador, vamos botar assim, ele jogou mais do que o Paulo Henrique Ganso, que é assustador de você pensar, né? Porque o Ganso, enfim, a gente sabe que é craque, que é gênio. Mas aí ele bota o Ganso e o Cano juntos, dois jogadores que estão com essa questão física e tudo mais. O Fluminense acabou tendo um sofrimento, principalmente na parte defensiva, maior do que se esperava. Cara, pro segundo tempo, ele tirou o Paulo Henrique Ganso no intervalo, o que eu achei que era corretíssimo. Eu não teria nem entrado com ele titular, quem dirá jogar o segundo tempo. Mas aí ele tira o Ganso e bota o Everaldo. E assim, aí ele botou dois centroavantes ali para talvez tentar um abafa, algo desse sentido. Mas a sensação que eu tive na primeira parte ali do segundo tempo é que o Fluminense acabou perdendo completamente o meio-campo. A gente começou a ter mais dificuldade de criar as coisas porque a gente perdeu um jogador no meio-campo, tendo dois ali enfiados. Em determinados momentos o Everaldo saía um pouco mais da área para tentar articular, ter aquele gol que o Germancano perde de peixinho, né, cara a cara ali com o goleiro. Bolão do Everaldo, um lançamento fantástico do Everaldo e tudo mais. Mas eu não gostei disso. E aí o Fluminense volta a crescer no jogo quando ele coloca o Nonato no jogo. Ele tirou o Martinelli e coloca o Nonato. E assim, méritos pro Nonato, que foi muito bem, mas a decisão em si eu não entendi. Naquele momento, pô, eu sei que pode parecer retranca, mas não é. Eu tiraria o Cano e botaria o Nonato para repovoar esse meio campo, deixaria o Everaldo como centroavante, e aí o Keno depois entra muito bem, né? O Serna não fez um bom jogo, o Keno entrou muito bem, participou, né? O gol do Nonato sai numa jogada individual ao Keno, depois ele também faz um gol, além, claro, né, do John Arias, que esse aí dispensa comentários, né? Um cracaço de bola que a gente tem, um dos melhores jogadores do Fluminense na partida, mas não acho que as substituições do Renato consertaram, acho que foi muito mais, claro, aí acaba sendo por conta da substituição do Renato, mas foi muito mais um mérito do Nonato, que entrou mais uma vez muito bem. E aí, preciso ser justo aqui, é um jogador que eu critico bastante, a galera até brinca aqui comigo, pega no meu pé. Não gosto do futebol do Nonato, mas jogou muito contra o Borussia Dortmund, jogou muito contra o Ulsan. Foi muito bem nesses dois jogos e, pô, continue assim, continue queimando a minha língua, que todo vídeo eu venho aqui e falo, pô, não sou o maior fã do Nonato, mas ele tá jogando muita bola. Quero sempre fazer isso. Mas o Nonato entrou muito bem no jogo. E aí fez o Fluminense voltar a protagonizar ali na partida, empata o jogo, vira, enfim, o resto a gente já sabe. Mas não gostei das escolhas do Renato Gaúcho para essa partida, não. Ele até falou, né, que acha que não teve equívoco na escalação, acha que era o melhor time mesmo para enfrentar o Ulsan. Bom, nessa aí a gente vai ter que então concordar em discordar, mas tá aí a opinião do nosso treinador, a análise dele sobre a partida de ontem, a vitória por 4-2 contra os coreanos do Ulsan Hyundai.
Considerado por muitos como um dos maiores treinadores da história, um dos maiores treinadores do século XXI, o Pep Guardiola, hoje técnico do Manchester City, falou sobre o futebol sul-americano e as zebras, por assim dizer, que estão acontecendo na Copa do Mundo de Clubes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança, a galera chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Jorge da Ilha do Governador, para o Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, David Weber lá de Volta Redonda, para o Valmir da Bahia e também para o Wilson de Porto Velho, Rondônia. Um abração para a galera tricolor ligada na Central Fluminense. O convite está mais do que reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo. Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. O Guardiola falou um pouquinho sobre essa questão das zebras, entre muitas aspas, né? Os times da América do Sul não perderam até agora, na verdade os times brasileiros não perderam, né? O Boca Juniors perdeu para o Bayern de Munique, o que é um resultado, né? Desculpa, normal. O Boca Juniors é um dos mais fracos da América do Sul, inclusive, o Bayern é muito forte, muito poderoso, enfim, não acho nenhum absurdo, tá? O Boca ter perdido, foi 3-1 até, né? O Boca conseguiu ainda dar um sufoco no Bayern de Munique. Mas muita gente, principalmente a galera da Europa, né, tá olhando isso com muita surpresa, o bom desempenho dos times da América do Sul contra os europeus. E aí o Guardiola falou um pouquinho sobre isso e exaltou bastante o futebol sul-americano. Abro aspas aqui para a declaração do treinador. Muita coisa boa na história do futebol veio da América do Sul, especialmente Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai. Eu diria de todos os países. Muita coisa boa. Os melhores jogadores são de lá e depois muitos vão para a Europa pela oportunidade econômica e o prestígio. As pessoas ficam surpresas que o time europeu perdeu. Bem-vindo ao mundo real, meu amigo. Parece que você ficou olhando para sua barriga e não viu o que estava acontecendo, porque eles, os sul-americanos, são bons. Essa é a análise do Guardiola, cara, e ele toca aqui num ponto específico, tá? Que me chama a atenção. Ele fala, né, dos melhores jogadores são daqui da América do Sul, mas que muitos vão para a Europa pela oportunidade econômica e o prestígio. Naturalmente, né, isso aí, a gente vai fazer uma linha do tempo aqui histórica, né, desde, talvez de antes das grandes navegações, colonialismo, etc e tal. A gente vai entender que o futebol na Europa vai ser mais endinheirado, digamos assim, do que na América do Sul, enfim, nos outros continentes. Agora com a questão dos petróleos, né, os petrodólares no mundo árabe, o futebol saudita está conseguindo contratar jogadores, aí tem história aqui dos Estados Unidos, consegue ter um dinheiro forte ali para investir, embora o futebol não seja o principal esporte, para levar, por exemplo, um Messi para lá e tudo mais, mas em geral, né, o futebol mais forte, mais rico, e aí acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, né? A força é justamente pelo dinheiro, de poder contratar mão de obra do mundo inteiro, é o futebol na Europa, né? E aí é isso, né? Oportunidade econômica e o prestígio. E é algo, cara, que eu me pego pensando muito, porque se você parar para analisar, você vendo até aqui na Copa do Mundo de Clubes, eu acho que pra galera que tá aqui em Nova York isso é muito nítido, ou quem tá lá, os botafoguenses que estão lá na Costa Oeste, os flamenguistas na Filadélfia, Palmeiras acho que já foi, né, pra Miami, onde o Fluminense também vai. Enfim, pra galera que tá aqui na competição isso fica muito nítido. Quem vem em peso, as torcidas, são os times da América do Sul e do Norte da África. A torcida do Wydad Casablanca também está muito grande aqui, do Esperance, da Tunísia, né? São times ali que movem muita torcida, porque tem torcida maior. Pode parecer doideira de você pensar, mas o Fluminense, o Botafogo, o Atlético Mineiro, eles têm mais torcida do que a maior parte desses gigantes europeus. A torcida do Atlético Mineiro, por exemplo, que não é considerada a maior torcida do Brasil, tá ali na metade da tabela, vamos botar assim, é maior do que uma torcida do Chelsea, de uma torcida do... pensar aqui outros times, do Atlético de Madrid, enfim, é maior. E movimenta mais gente. Isso me faz pensar muito, né, cara? Porque é claro que tem toda a questão econômica, mas o futebol daqui, da América do Sul, sobretudo do Brasil, tem um potencial enorme. Eu acho que é muito mal trabalhado, muito mal explorado, mas tem um potencial enorme, porque o talento tá aqui, tem gente aqui, né, quantidade de pessoas que acompanham as massas que são movimentadas pelos clubes de futebol aqui são muito maiores do que em outros países, né? Na maior parte desses países endinheirados, a massa movimentada pelo futebol é maior aqui no Brasil. Então, até economicamente, pode ser algo interessante ver o futebol brasileiro. Eu vejo esse potencial do futebol brasileiro de se tornar novamente o futebol mais forte do mundo. Mas hoje, infelizmente, por conta da disparidade econômica, nossos craques, principalmente os jovens jogadores, vão todos
para o futebol europeu, é o sonho de muita gente jogar na Europa. Infelizmente, o Guardiola sempre falou muito bem, né, do futebol sul-americano. Ele já disse que o estilo de jogo dele é muito inspirado no Brasil de 1970, tricampeão do mundo. Foi lá no México, não foi essa Copa? Enfim, é um cara que olha bastante para esse futebol sul-americano, justamente para montar ali as suas equipes, que são, a gente sabe, né, historicamente sempre muito fortes. Com essas vitórias dos times brasileiros, né, vitórias, o empate do Fluminense, o empate do Palmeiras também na Copa do Mundo de Clubes, eu acho que também se perdeu um pouco aquele medo, né? O torcedor dos times brasileiros, principalmente, acabava olhando muito de baixo para cima para os times europeus. Olha, não tem como ganhar, é suar por um empate, etc e tal. E pelas vitórias, não só as vitórias, mas as atuações que os times brasileiros tiveram contra os europeus, a gente consegue perceber que, cara, não é bem assim, tem jogo, dá para jogar e dá para sonhar. E aí o Facundo Bernal foi perguntado na zona mista após a partida, no caso de umas oitavas de final, o Fluminense hoje é o líder do grupo F, né? Então tem totais condições, depende só de si para passar de fase, é só não perder para uma Mamelodi. Se empatar, passa em segundo. Se vencer, vai depender do saldo. A gente tá com um de saldo a mais que o Borussia. Aí vai ter que depender de quanto que vai ser o jogo do Borussia com o Ulsan. Se o Borussia vai vencer e por quanto vai vencer para terminar em primeiro. Mas o Fluminense depende só de si para passar para as oitavas de final. E aí ele foi perguntado, né, sobre quem que ele preferia pegar numas oitavas de final. E ele falou, né, sem pestanejar, que preferia a Inter de Milão. Porque ele entende que o Fluminense contra um time grande tem esse diferencial, todo mundo quer jogar com coragem e personalidade. Isso me chamou um pouco a atenção, até pegando o paralelo do que o Renato falou, né, da questão do foco. E contra o Borussia Dortmund, o Fluminense teve foco nos 90 minutos, né? Não teve aquele momento de apagão, de relaxamento. Acho que muito pelo desafio do jogo, né, pelo tamanho do jogo. E aí, não queria usar essa palavra, mas pode ter havido, sim, um pouco de soberba, vamos colocar assim, contra o Ulsan, de pensar, pô, já estamos ganhando de 1-0 e tal, o adversário, o Fluminense olhou de cima para baixo pro Ulsan e acabou, né, tomando aquela virada ali e depois se recupera no jogo. Mas aí me chamou muita atenção dessa declaração do Bernal, porque ele fala que é enfrentar a Inter de Milão. E o meu instinto natural, eu acho que de todos vocês aqui, tricolores que estão assistindo, pô, vamos evitar, né? Vamos pegar, sei lá, tem o Monterrey e o River, né, disputando ali. O River é um time que a gente já conhece, já jogou algumas vezes, já goleou o River Plate, então assim, é um adversário difícil, claro, mas acessível pro Fluminense. Monterrey, idem. Mas o Bernal não titubeia, fala que prefere pegar a Inter de Milão, de fato, né? Não vive um bom momento, empatou com o Monterrey, ontem venceu o Urawa virando no último minuto, o Urawa abriu o placar, ficou uma parte do tempo na frente do placar, e o Urawa é uma equipe do Japão, eu sinceramente, quando saiu o grupo, eu achava que o Urawa ia ser o saco de pancada ali do grupo, não iria conseguir ganhar de ninguém, de fato, não ganhou, né? Perdeu pro River, perdeu pra Inter, mas deu muito trabalho, cara, abriu 1-0 ali contra a Inter e tudo mais, eles estão numa mudança, né? O Simone Inzaghi, que era o técnico, quando tomou aquela goleada pro PSG, inclusive na final da Champions League, saiu, tá no Al Hilal agora. E aí eles contrataram o Chivu, que foi zagueiro, né, da Inter por muito tempo, o Romero e tudo mais. Tá começando esse trabalho, então assim, ainda tá meio oscilante. Bernal diz que prefere pegar a Inter de Milão numa eventual oitavas de final. Torcedor tricolor, eu sei que não tem nada definido, mas a gente naturalmente já começa a olhar a tabela e já começa a ter nossas preferências. Você concorda com o Bernal? Você prefere pegar a Inter de Milão nas oitavas ou prefere River ou Monterrey? Comenta aqui embaixo quem você prefere para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.